Boa noite, boa tarde, bom dia, porque o programa passa várias vezes, né, em horários diferentes. Aos nossos telespectadores, internautas que estiverem nos assistindo. Retornando aqui depois de um tempinho, né, parado assim, para cuidar um pouco da saúde. E é uma satisfação estar com meus irmãos novamente aqui, e sabe que isso aqui vicia, a gente tem, né? Enfim, mas hoje eu quero tocar um pouquinho num assunto, já que a gente fala sobre a maçonaria e a humanidade. Eu vou tocar um pouquinho sobre um assunto sobre evolução, a evolução humana, não a evolução tecnológica. Essa nós sabemos, o jeito que está indo cada vez mais rápido, né? Pega 80 anos atrás, pega hoje, Deus livre, a tecnologia está, né? Principalmente agora com a inteligência artificial, né? E cientistas fabricando cérebro em laboratório que realmente pensam, e é complicado, né? Mas enfim, eu quero tocar um pouco na evolução humana, porque há muitos anos atrás, civilizações mais antigas, né, elas tinham uma cultura, por exemplo, que hoje é crime hediondo, né? Hoje é um crime hediondo. Então vê como a situação muda o ser humano, né? Que era sacrificar ou oferecer crianças, né? Sacrificando ela, né? Oferecendo elas aos deuses, né? Para que a colheita fosse boa, porque o vulcão não entrasse em erupção, enfim, vários motivos, né? E os principais países, aliás, civilizações que faziam isso eram os babilônios, os astecas, Canaã, Maia, Inca, Tolteca, israelita. A gente conhece bastante israelita, a gente conhece bem mais maias e incas, né? Tinha há muito mais anos com essa cultura, né, de sacrificar a criança. Então vem a pergunta dos meus colegas aqui, meus irmãos, né, porque o ser humano veio evoluindo ao ponto que hoje não faz mais isso, entre aspas. Às vezes existe ainda alguns casos assim que a polícia corre atrás aí que pegam criança para ritual satânico, sei lá, né? Mas enfim, na época era um orgulho a família ceder o filho para uma oferenda. Tinha inclusive uma civilização que eles usavam a criança, umas matavam com uma palavra na cabeça, outras com veneno, dependendo, né? E tinha uma que o deus do fogo, do trovão, largava a criança numa fogueira, né? Jogava dentro do fogo, ela viva. Então veja, isso aí era um horror. Para nós hoje, na época, não. Só que a gente veio evoluindo. E agora? Será que o ser humano continua evoluindo como ser humano? Ou começa a regredir porque nós estamos com a tecnologia, com uma série de coisas? Eu acho que a tecnologia, de certo ponto, também deixa muitas pessoas meio que desumanas, meio que robotizadas, né? Ao vício da telinha, que a gente sabe que vira uma doença, principalmente não é só os jovens, os idosos também vivem na telinha, né? Enfim, a pergunta que eu deixo, vamos conversar um pouco aqui com vocês, pode ser com o Mano Roberto, com o Dr. Roberto, sobre, atualmente, entre a civilização antiga e agora. Acredito eu que a gente deu uma evolução no ser humano. Nós estamos evoluindo, nós estamos deixando de evoluir, nós estamos caminhando para um caos. Como é que está como ser humano, a civilização de um modo geral? Muito boa noite, senhores telespectadores, internautas. Prazer estar aqui novamente. Obrigado. No retorno do Mano Florencio, depois de um período aí de uns dias de férias que a gente também esteve afastado aí. E retornamos já com força e vigor com um tema já instigante, né? Eu acho que a reconstrução dessa história, né, parte pelos conceitos da humanidade, né? A humanidade, desde os princípios, desde o mais neandertal dos seres, sempre acreditou num ser superior ou em alguma entidade pela qual ele delegava a crença nos eventos cósmicos, né? E em cima disso, dentro da sua ignorância, se submetia a essas crenças, né, de ritualísticas, né, totalmente inadequadas, né? Mas isso não foi um privilégio somente da antiguidade dessas civilizações, né, astecas, incas, mesopotâmias, né? Nós tivemos muito mais já na idade clássica, né, na época clássica, Grécia, né, que era um berço de cultura, e Esparta, uma cidade guerreira, também uma das grandes polis da cultura da Grécia, na qual era eminentemente militarista, e em cima disso os filhos das famílias eram privilegiados em detrimento das meninas,
e os aleijados, os deficientes, eram literalmente massacrados, não serviam. E aí a gente já vê, não, da idade neandertal até o apogeu da civilização helênica, da Grécia e tudo mais, houve evolução. Puxando mais futuramente para tudo, eu acho que, de alguma forma, nós vivemos períodos muito críticos dentro da história da humanidade, né? Períodos das trevas, onde a ignorância, onde a cultura não conseguia sustentar muitas vezes a razão, subvertida pela religião. E o que eu vejo hoje em relação à tua pergunta, querido irmão? Eu acho que nós estamos com uma dificuldade de identidade, porque nós estamos avançando tecnologicamente, mas eu acho que o ser humano está desaprendendo de conviver em sociedade. Aquele olho no olho, aquele abraço. Nós não temos mais o mesmo apego à cultura, nós não temos mais o mesmo apego da confraternização de certas coisas. Hoje nós estamos vivendo um mundo extremamente intimista, né? Movimentado pela tecnologia, pela rapidez, pela instantaneidade das coisas, que nos faz criar um modelo de vida muito egoísta, egocêntrico, muito particular. E isso repercute muito também na evolução da sociedade. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a gente evolui tecnologicamente, inteligência artificial, conceitos de física quântica, vamos chegar em Marte logo em seguida, estamos evoluindo muito em relação a conhecimento de tecnologia. Nós estamos perdendo, acho que um pouco da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de interagir, até entre nós, de uma forma mais harmônica, com um pouco mais de tolerância, e aí puxando um pouco já para a nossa maçonaria, cada vez mais nós vamos ter dificuldade de achar pessoas que possam ter esse perfil de enquadramento, de conviver em fraternidade, abnegadas muitas vezes de prazeres e mais apegadas ao compromisso que ela exige, em cima de uma mudança comportamental que não é exclusiva só do Brasil. Acho que o mundo inteiro está passando por um processo, né, de misoginia, de preconceitos, de dificuldades. Eu vejo nesse sentido. Me preocupa porque está logo ali na frente, né? Quem tem filhos, vai ter netos, bisnetos, sei lá, gerações que vêm, né, por aí. Irmão Giovanni. Obrigado, Florencio, pelo convite. Bom te ver de novo aqui. Obrigado. Mano Roberto, né? Para quem está nos assistindo, muito obrigado pela acolhida, né? Vamos fazer esse programa juntos aí. O assunto é interessante, nós demos uma pré-conversada aqui nos bastidores antes. Primeiro a gente tem que entender a sociedade como uma grande aldeia. Eu estava falando aqui antes, eu estava colocando como uma grande aldeia, ou como a sociedade como blocos de países, de culturas diferentes. Hoje, com a tecnologia, a internet, principalmente, isso aproximou todas as civilizações, todos os países, todos os povos, eles estão muito próximos hoje, estão muito interligados através da tecnologia. Então, tu sabe hoje um terremoto que acontece, não sei aonde, tu fica sabendo no mesmo instante, um avião que cai, a imagem vem instantânea. E a sociedade, ela vai se unindo. Eu tenho uma curiosidade, eu gosto de assistir uns vídeos de um povoado que tem no sul da Ucrânia, tem umas vilas, agora não está tendo mais, tá só os episódios mais antigos. Então o cara vai lá e filma aquela vila, e o povo, usam carroças, casinhas, é bem típico assim, mas é muito agradável, é muito tranquilo aqueles vídeos. E me chama a atenção, todos têm um celular. Todo mundo ali está com celular. Então o mundo está interligado. Em qualquer canto hoje o mundo está interligado. E eu não pode fazer uma pergunta nesse teu raciocínio, seguinte raciocínio, porque o irmão Roberto aqui deu uma coisa que me chamou bastante atenção. A tecnologia tudo se aproxima, né? Aproximou bastante, uniu os países, enfim, as cidades. Mas será que ela está aproximando a distância, né? Não. E próximo não estão se distanciando? É assim, ó. Quer ver? É assim, meu irmão, ó. É assim, ó. Eu converso, por exemplo, meu filho está na Alemanha, eu converso com ele todos os dias. Agora eu vinha subindo aqui, vindo para cá, estava trocando uma ideia com ele ali. O que acontece?
Quando eu estava me formando como professor em 2017, a discussão era o celular na sala de aula, né? Agora a gente já está indo para um ponto de tecnologia, mas assim, ó, o que acontece? O celular na sala de aula, eu acho que tem que ter uma revolução na educação. Não tem mais como tu dissociar o celular de dentro de uma sala de tirar o celular da criança, é muito complicado. A gente vai precisar fazer, como já acontece em alguns países do primeiro mundo, a gente tem que começar a criar formas dentro das disciplinas, né, em sala de aula, de instruir aquela criança, aquele adolescente a como usar o telefone. Dá como ferramenta, né? O conteúdo está aqui, o conteúdo não está mais no quadro negro, o conteúdo está no celular. Tu tem que ensinar para esse jovem a maneira de usar esse conteúdo, como usar essa tecnologia, usar de forma inteligente, de forma construtiva. Tu tem que criar esses princípios morais nele, desenvolver esses princípios morais para que ele faça o melhor possível com essa tecnologia que ele tem. Mas a questão da civilização que matou crianças é uma coisa, a cultura é uma coisa muito interessante. A cultura, ela é uma construção do dia a dia de um povo, de uma civilização. Ela vai acontecendo, a cultura ela é dinâmica, ela não é estática, ela está se desenvolvendo. A cada instante alguém aparece com uma ideia nova, uma coisa, um conceito diferente, que tu passa a rever os teus princípios e começa a ver. Eu acho que hoje nós, como sociedade, estamos muito melhor que no passado. Nós estávamos falando antes aqui, eu disse, nós já enfrentamos 2 grandes guerras, morreu gente de par nesse planeta. A fome, as pessoas comiam pão com graxa. Graxa que se coloca em rolamento de carro, as pessoas botavam graxa no pão para comer para ter uma mistura, ter um sabor naquele troço. É fantástico o que se aconteceu, o que foi desumano no passado. A irmã Roberta citou a peste negra, né? As pessoas morriam do nada, mas conviviam com ratos. Os ratos também de um gato dentro de casa. As pessoas, o que aconteceu? Existiu uma caça às bruxas, começaram a matar tudo que era gato. Passaram a perseguir mulheres benzedeiras, rezadeiras, e tinham gatos. Geralmente as mulheres sozinhas, ou assim, têm gato. Naquela época tinham o seu felino lá, o seu gatinho. E esses animais passaram a ser associados à maldição, à bruxaria e tudo mais, e passaram a se caçar os gatos. E se exterminou os gatos na Europa, certo? Juntamente com as bruxas. E o que aconteceu? Proliferou os ratos. Houve uma explosão no número de ratos. Então a civilização, ela comete muitas gafes, muitos equívocos. Hoje existe casos, a criminalidade hoje ela está muito ligada à droga, à drogadição. Eu acho que hoje o maior flagelo que a sociedade enfrenta hoje é as drogas. E eu vejo hoje, eu vejo as drogas muito fortes. Eu não vejo a sociedade conseguindo vencer as drogas. É muito difícil, é uma luta. Desculpa tomar tanto tempo, falei demais, mas assim, então a gente, como humanidade, a gente se desenvolve, a gente veio desenvolvendo. Acho que nós vivemos momentos piores, de crueldade muito maior, sabe? Acho que nós somos muito mais cruéis, fazendo comparação com o passado. Existem coisas aí absurdas, mas comparados com o passado, nós tivemos momentos muito piores. Mas hoje, nós não estamos sabendo enfrentar o flagelo das drogas. E o maior problema hoje social é a drogadição, que ela envolve a criminalidade em todos os seus aspectos, e a corrupção, porque a drogadição, o tráfico de drogas envolve escalões muito grandes da sociedade. A droga não, só para concluir, a droga não está na favela. Na favela está o saquinho de droga, sabe? Está o pino, está a pedra, mas a carga, a produção, isso está em outro nível. Falando na droga, eu vou abrir um parênteses aqui, porque assim, tem quem diga, né, e eu raciocinei muito, pensei muito a respeito disso também, e às vezes me fica uma dúvida, né, porque a droga rende milhões, porque ela é proibida.
Se analisar, porque ela é proibida. Tudo bem, não sou a favor da liberação das drogas, não estou dizendo que sou a favor, mas estou comentando, né? Sim. E ela vale milhões. Então, pessoas enriquecem, há o contrabando, há uma série de coisas com as drogas, né? O próprio tráfico de droga, né? Se a droga fosse controlada vamos supor, pelo sistema público de saúde, ela não, sabe? E por ensino nas escolas, por uma série de coisas, para tirar essa, né? Quem já está viciado, já está, né? Dependente, tem que se tratar, mas para que evitasse próximos, né? Porque não teria interesse em ninguém mais tornar alguém dependente, fazer contrabando, fazer aquilo, isso não dá mais dinheiro. Não, é uma pergunta que está deixando aqui no ar. Tem pessoas que dizem assim, não, mas aí vão fazer cigarrinho de maconha. Sim, mas vai ser, né? Vai cobrar imposto, tudo. Mas aí não vai existir essa coisa de... Né? Porque tudo que é proibido, né? A gente sabe. Aqui do a lado, própria corrupção, por que existe? Essa questão, Uruguai tá... meus irmãos, não é só a questão de ser proibido. A questão é de ser lesivo. A droga é lesiva para o indivíduo, certeza, claro. para a saúde do indivíduo, é lesiva para o seio de uma família, é lesiva para a sociedade. Resolvendo, dentro do parâmetro do respeito à opinião do irmão, de que se ela tivesse a publicidade e a liberação, como tem em certos países da Europa, em certas regiões, que deveria de alguma forma diminuir. O que aconteceu? Aumentou o consumo, aumentou a perda. E a gente não pode criar um conceito na hipocrisia de que a solução justa econômica de um controle com uma liberação dessa natureza advém com a desconsideração da questão da saúde, né? Por mais que se tenha, hoje nós temos uma droga legalizada, se chama cigarro, né? Que convive conosco desde muitas origens, né? Origens, né, de civilizações antigas que vieram e que depois foram se perpetuando e se tornaram motivos de status nos anos 60, 70. Fumar era chique, fumar era elegante, né? Existia todo um glamour em cima disso. Hoje se tem a tecnologia do conhecimento e se sabe, e hoje se paga o preço disso, né? Volta e meia eu vejo e confesso e comento com os meus pacientes. Eu trabalho em unidade fechada de terapia intensiva, pacientes que estão literalmente no limiar da corda esticada da sobrevida. E aí eu vejo pacientes relativamente jovens, alguns muito mais idosos, e aí naquela conversa diária que você tem que ter com as famílias e tal, colocando o quadro clínico, a evolução, como é que estão as coisas, eu digo, olha, hoje está sendo apresentada a nota da sua vida, a nota da vida desse senhor seu familiar. Por quê? Porque tudo que ele fez de excesso e lesivo na sua vida, de uma forma consciente ou abstrata, né, por opção, chega um momento que a saúde vai cobrar. O excesso, a dieta, o cigarro, o álcool, todas as coisas que você sabe que são particularmente lesivas, quando a pessoa chega numa situação da vida que depende das suas reservas biológicas, o organismo tem que saber tirar. E se você não soube cuidar, a conta vai ser cara. Por isso que eu digo, o álcool e o cigarro, que é uma droga, também já legalizada e socialmente aceita, também é um problema de saúde pública. Até me perguntar para o irmão, até por questão de ser médico, enfim, né? Porque a dependência, né, alguns dizem que é psicológico. Depois do corpo, necessita e precisa. Não é psicológico. Pois é, e aí se a pessoa se autoconvencer internamente, será que eu vou contar um exemplo, tá? Eu fumava bastante. Aí um dia eu estou no telefone, ligando para minha esposa na época, dizendo assim, vamos para a Serra, vamos para Caxias para a gente respirar um ar puro. E eu estava com o cigarro na mão. E por acaso, coincidência, na parede de um muro tinha uma arma, um revólver, com o tambor aberto, e o cara botando cigarro no lugarzinho das balas. Eu olhei para aquilo e pensei, vou respirar puro, de que jeito eu botando fumaça? Mas foi uma coisa assim automática, dali para frente, palavra de honra, eu não botei um cigarro na boca, isso faz uns 30 e poucos anos. A determinação... Nem senti uma vontade. A determinação, o afinco é muito importante. Por isso que a recuperação de uma pessoa que tem o vício do álcool, que tem o vício da droga, que tem o vício do cigarro, a sua autoconcepção de querer é fundamental.
Hoje existem medicamentos, adesivos para o cigarro, medicações que fazem a desintoxicação. Existe uma série de coisas que a farmacologia hoje dispõe e oferece para as pessoas. Mas o ato querer, o auto porque eu acho que é o querer, é muito importante. Porque eu nem vontade de seguir mais. A gente como abriu o programa falando do tema de evolução, né, como sociedade, mas a gente é uma sociedade muito hipócrita também, né? A gente produz o cigarro deveria ser muito mais caro, devia ter embutido nele uma parte do que o governo gasta com tratamento para pessoas que têm problema de respiração, todos relacionados à respiração. Mas como sociedade hipócrita, a prova maior de tudo, eu trabalho com automóvel, pinto automóveis há 34 anos, e o mais curioso é o seguinte: as indústrias de automóveis estão fazendo cada vez mais carros velozes. E aí a gente diz que não pode, bota limites de velocidade de 100 km, 80, 110, depende da pista, mas a gente faz carro que anda 200, sabe? A gente faz carro que anda 150, a gente faz carro, sabe? Então, a gente como sociedade, a gente é hipócrita, a gente faz um carro para quebrar uma lei, que no país não existe uma autoestrada que permita andar mais de 110. E aí tu olha o velocímetro de qualquer carro, cara, e tu anda com qualquer automóvel e ele vai a 150 hoje, qualquer Altinho 1000 hoje vai a 150. E aí tu fica pensando assim, mas como isso? Sabe, para que isso? Né? Mas para quem está em casa entender, deixa eu pegar lá um gancho, o que tem a ver isso tudo com a maçonaria? A maçonaria ela é universal. A maçonaria, se você for hoje em qualquer país do planeta, com certeza vai ter uma loja maçônica em algum canto lá, você vai encontrar uma loja maçônica. E os maçons, eles, como um grupo, como um membro de uma escola filosófica que trata o aperfeiçoamento do indivíduo, trabalha a pessoa, o ser humano, para ser uma pessoa melhor, para ser uma referência, ou ser uma pessoa que tenha uma relação com o espaço que ele vive, saudável, construtiva. O maçom, ele tem a obrigação, que nem nós estamos fazendo hoje aqui, tratando desse tema aqui, ele tem a obrigação de conversar com as pessoas. A gente trabalha através do exemplo, mas também através das palavras. E a gente tem a obrigação de colocar a importância de ser uma pessoa melhor, de cuidar das suas obrigações, da sua importância dentro da sociedade, da relevância que tem em ser uma pessoa honrada. Me ajuda aí, mano Roberto, tem mais rebuscado nas palavras, a gente ter a capacidade de trabalhar para que o mundo fique um lugar melhor para todos. Então a nossa preocupação, hoje a gente vive sempre em alerta, né? Os irmãos, a gente se reúne, geralmente fica em alerta, tal coisa, tal questão, e a gente vive essa preocupação. Esse tipo de tema ali é abordado, que nem nós estamos abordando aqui, para você que tem em casa, ser abordado com certeza em qualquer lugar do planeta, onde tiver uma loja maçônica e os irmãos se encontrarem, vai ter em algum momento a abordagem dessa preocupação. Esse é um tema que praticamente nos aflige, porque nesse estudo entre esse aspecto que é o objetivo da maçonaria, que é o polimento moral, a construção do caráter, o aprimoramento da pessoa e do indivíduo para servir de espelho para a sociedade, é uma das coisas que com certeza instiga uma dúvida da maçonaria do amanhã. Por quê? Porque nós precisamos entender a sociedade para que a maçonaria consiga também se adaptar à sociedade e os indivíduos dessa sociedade à maçonaria, né? Apesar dela ter o seu aspecto secular, quase milenar de conceitos, ela não é um ente, um aquário fechado, uma bolha dentro da sociedade. Perfeito. Porque esta bolha, ela precisa ser aberta, esta concha, eu diria que é uma concha, onde a concha se abre e ali tem a pérola, e a pérola é o conhecimento, é a capacidade que se tem de oferecer o melhor com o melhor que se pode oferecer em termos de conhecimento, de autoconhecimento, de ajuda e de treinamento de aspectos morais para a sociedade. É importante, né, falasse uma coisa bem importante,
As pessoas às vezes confundem sabedoria com conhecimento. A pessoa pode ter doutorado, pode ter mestrado, né? Se ela guardar para si, ela não é sábia. A sabedoria está em tu passar o conhecimento para frente, tu passar aquilo de bom que as pessoas possam aproveitar, enfim. E o maçom, claro que existem maus maçons, como existe mal a seres humanos, mas a maçonaria lá no seu íntimo, a maçonaria, como tu falasse, em qualquer país existe uma loja maçônica, e o maçom que chegar lá nessa loja, ele é recebido como irmão, é muito unida a maçonaria em termos internacional. Então é importante saber que, como passa rápido o nosso tempo, é importante saber, né? Nem começamos a falar ainda. Como a maçonaria, internamente, como o maçom se preocupa em melhorar a si mesmo. Não tenho como ajudar um doente se eu estiver doente. Então, eu não tenho como melhorar a vida de alguém, né, se eu não estiver melhor. E eu devo começar isso, por isso fala que a família é muito importante dentro da maçonaria, pela família, depois pelo bairro, pela cidade, enfim. Mas aí é que está o grande norte de que a maçonaria, ela faz a construção de uma loja, de um templo, dentro do indivíduo. Não adianta você não arrumar a sua cozinha, ajeitar o seu banheiro da sua casa para querer arrumar o banheiro dos grandes sanitários da sociedade. É verdade. Né? Então é importante que a gente tenha o conhecimento, ache as soluções, tenha a motivação para poder, né, transformar dentro do seio da nossa casa, do nosso interior e da nossa família um ambiente justo, fraterno, para que depois disso se transmita de uma forma mais ampla que a ideia principal. Eu entendo hoje, eu tenho uma visão muito otimista da sociedade, sabe? Eu não tenho uma visão pessimista. A gente dá uns deslizes, aparece um Elon Musk da vida, assim, de repente faz uma bobagem lá, mas aí o mundo não aceita mais esse tipo de coisa. Talvez uma das pessoas que mais prósperas hoje do planeta, num arroba, um gesto bobo lá, fez um sinal de saudação que foi associado a um sinal nazista, saudação nazista, e hoje na Europa está sendo praticamente, os produtos que a empresa dele vende hoje estão praticamente zerado, o pessoal não está mais consumindo, caiu em 67% segundo meu filho que vive lá fora, que acompanha isso tudo, eles olha, é um absurdo que está acontecendo aqui com a negação com os produtos do cara. Então, assim, a sociedade, eu acho assim, ela cuida, eu acho que tá mais positivo que negativo, eu acho, assim, sabe? No balanço, se for colocar numa balança, eu acho que, e a questão que nós falamos antes, hoje o maior problema que existe hoje, e está se provando cada dia que passa, é a questão de imigração. Os imigrantes são hoje o grande problema das nações do primeiro mundo, principalmente. E aí vem o grande dilema. Por exemplo, como a França pode apontar, né, essa invasão da Europa por imigrantes africanos, principalmente, se as maiores colônias, o maior número de colônias que tem na África hoje é francesa? E a economia que a França impõe nessas colônias, nesses países, é simplesmente cruel. A gente precisa se informar. As coisas são muito complexas hoje, sabe? Então, a gente tem que entender o mundo como uma grande aldeia, ou como blocos de países, como sempre foi visto, ou a gente vai entender isso como uma grande aldeia. Mas daí como é que tu administra uma economia assim? Eu acho que nós temos um grande problema, que é a história dos nossos continentes. Nós vivemos aspectos de cultura que no Oriente Médio, certos hábitos e costumes para eles são normais e afrontam o Ocidente. Da mesma forma, a cultura milenar asiática, Japão, China, tem 3.000 anos de histórias. E o nosso país, nosso querido Brasil e o nosso, né, continente, 500, 600 anos de história. Somos uma criança. E ainda vamos falar do velho mundo, que o velho mundo, como é conhecido na história, né, pela geografia, a Europa. Quer dizer, um país de distantes. É um idoso conversando com uma criança e um sábio conversando com um hipócrita. Ou seja, nós não temos ainda, apesar da globalização e da informação, essa capacidade de unir conceitos.
Perfeito. Acho que é uma evolução. E o caminho talvez seja por aí. O dia que o homem começar a trabalhar melhor a sua comunicação, e dentro desse cenário, assim como na imigração e como bem colocado pelo irmão, tem um aspecto fundamental: tolerância. Tolerância, porque assim, se esse rapaz que fez um gesto formal interpretado está sendo julgado e já está pagando o preço desse julgamento, desta condenação, quem sabe se o mundo tivesse dado a oportunidade de dizer: te explica, meu rapaz, me dê a oportunidade, se justifique. E aí a gente se arma, mas a gente está numa sociedade hoje extremista, reativa, intempestiva, pouco tolerante. Bem, nosso tempo terminou e tá muito bom esse assunto, né? Mas na próxima segunda a gente continua, porque é importante isso. Né? Quero agradecer a audiência, o pessoal que por nos assistir. Enfim, desejar a todos uma boa noite, uma boa semana e até segunda, se Deus quiser. Muito obrigado pela acolhida, então. Boa noite. Da mesma forma, agradecendo aqui a oportunidade de estar com essa mesa tão glamourosa e ocupando um pequeno espaço dentro dos seus lares. Uma boa semana para todos.